O Apóstolo, segunda parte, capítulo 15. Em luta com os deuses e com os homens. Tal uma águia que arrebata presa nas garras e desaparece com ela no céu, assim Paulo arrebatou Timóteo do lugar onde este nascera. Com uma rápida despedida à sua mãe, à sua avó, a todos os mais de sua casa e à confraria de fiéis, partiu novamente de Listra. Eram agora 3 os viandantes. Em lugar de seu fiel Barnabé, Paulo tinha Silas, e em lugar de João Marcos, seu filho Timóteo. A princípio percorreram as cidades em que Paulo fundara congregações, sendo a primeira Antioquia da Psídia. Em toda parte ocorria a mesma coisa. As congregações de crentes prosperavam pacificamente. Em todas as cidades, Silas subia ao púlpito e lia as cartas em que os santos de Jerusalém se dirigiam aos gentios, declarando-os livres das leis e mandamentos de Moisés, mas obrigados a observar os primitivos mandamentos dos filhos de Noé. Em toda parte, o apóstolo era acolhido como um anjo do Senhor e sempre lhe pediam notícias do bondoso e belo Barnabé. Paulo já não se demorava nas cidades como dantes, passava por elas como um vendaval, evitava as cidades maiores da Mísia, cheias de judeus e gentios ansiosos de ouvirem a palavra de salvação. Nem mesmo visitou Éfeso, a principal cidade da Ásia Menor, célebre pela sua magia e pelo culto de Diana. Em verdade, ele se perguntava a si mesmo se não deveria dirigir-se a Éfeso, e assim como Abraão despedaçara os ídolos de seu pai Terá, ele despedaçaria com a espada de sua palavra os ídolos dos efésios e varreria os destroços com uma vassoura de fogo, desembaraçando assim o caminho para o Santo de Israel. Intimamente se prometia fazer no futuro essas tarefas. Naquela ocasião passou pela cidade como que levado nas asas do Espírito. Também evitava os lugares paradisíacos dos verdes vales, dos lagos e das selvas refrigerantes. Esquivou-se a passar pela Bitínia e só se deteve ao chegar a Troade alexandrina, à beira do mar Egeu. Troade era o pórtico do mundo civilizado. Seu porto ficava defronte da Acaia, na rota norte-sul que levava à Macedônia. Nas ruas de Troade encontravam-se macedônios vindos por Neápolis e Filipos para fazerem seu comércio com as cidades marítimas da Ásia Menor. Havia também muitos gregos, pois Troade era o centro comercial da Mísia, passando por ela o trigo da Ásia Romana. Troade estava cheia de centuriões, legionários e autoridades romanas. Nela, Paulo não via a promiscuidade racial das cidades do interior da Ásia Menor. Não se lhe deparavam árabes recém-chegados do deserto com os olhos enfermos a supurarem, nem os pervertidos ociosos de Antioquia da Síria, com os seus imundos ídolos asiáticos, seus feiticeiros adivinhos caldaicos e outras espécies de impostores. Em Troade, sentiu pela primeira vez o sopro de Roma. Defrontava-se com a mais apurada manifestação da cultura grega, o que o encheu de vivo desejo de conquistá-la com a palavra de Deus para a fé do Messias. Paulo sentia profundo interesse pelos disciplinados romanos que lhe incutiam um secreto respeito. O romano, amante da ordem, educado no ambiente da lei, com suas tradições profundamente arraigadas, o centurião e o legionário romanos, prontos a dar a vida por César e Roma, robusteceram a resolução de Paulo. Quem sabe? Talvez que aquela espécie de homens fosse a mais adequada para receber a fé do Deus vivo e único que governava o universo, em vez de preferirem aos detestáveis ídolos cujos poderes terminavam nos limites de suas cidades. Paulo conhecera oficiais romanos em sua cidade natal.
Ao contrário da maioria de seus conterrâneos, não desprezava os soldados. Ao invés disso, admirava-lhes o espírito de devotamento e sacrifício. Considerava-se um soldado do Messias e aspirava a transplantar a fidelidade militar e a disciplina do oficial romano para a fé verdadeira, encaminhando-as para uma vida vivida não em nome de um César, de um homem de carne e sangue ou de algum ídolo, mas em nome do Deus vivo de Israel. Nas ruas de Troade também encontrou judeus mercadores de Salônica que lhe falaram sobre a grande comunidade judaica de sua cidade, que esperava por uma palavra de edificação. As perfumosas e verdes praias do mar Egeu estendiam-se sonhadoras ao sol que se refletia em suas leves ondas. Não fora ali que se erguera a antiga Troia da epopeia homérica? Entre a névoa transparente que pairava sobre a paisagem, brilhava o monte sagrado Ida. Em seu cimo, o poderoso Zeus dormia nos braços da ciumenta Hera, e em torno, como em letargo, jaziam os sonhos do mundo antigo. Paulo, o apóstolo judeu, chegou àquele lugar legendário com a palavra de Deus na boca. De pé, na praia, volvia o olhar para as enevoadas montanhas da Acaia. Naquelas terras ficava o Olimpo com seus deuses e Atenas, cheia de recordações de seus antigos grandes homens e dos sábios cujos nomes ouvira tantas vezes nas escolas de Tarso. Lá não havia os ídolos da Ásia Menor, nem os abomináveis sacerdotes da Síria. Seus habitantes tinham crenças profundamente arraigadas e seus sonhos eram excelsos, mas precisavam também ser encaminhados para a verdade, para o Deus único que era o Deus do universo e de todos os homens. Esse Deus universal deveria reinar em todas as nações, conforme estava escrito, e assim como as águas cobrem o mar, o mundo encher-se-á com o conhecimento de Deus. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Achava-se na estrada da Galácia a subir a montanha quando, extenuado, chegou a um lugar onde havia uma cascata, cujas águas caíam de um alto rochedo. A cascata semelhava-se a uma fita estendida sobre a face do rochedo e caía num pequeno lago de verdes margens musgosas. Sentado junto a esse lago, Paulo meditava sobre sua missão quando ouviu a voz de um homem gritar: "Socorro!" Interrompendo suas meditações, correu para o lugar de onde vinha o grito. Descendo a encosta, chegou a uma planície coberta de relva e iluminada pelo luar. Um grande nevoeiro cercava essa planície que era debruada de árvores, e entre o nevoeiro e as ramarias avistou rostos que pareciam humanos, mas não eram. Rostos de demônios, de espíritos de aspecto semi-humano. Esses demônios de olhos brilhantes, de feras, davam gargalhadas. Reparando neles, notou que tinham chifres. Mas antes de poder compreender o que via, escutou um silvo agudo aproximar-se e, da maior espessura da névoa, surgiu uma mulher que veio para o seu lado com as vestes estendidas como asas e os pés mal tocando o solo. Reconheceu-a. Era Diana, deusa que os gregos adoravam, rodeada de um bando de ninfas, graças e faunos a dançarem leves como farrapos de névoas. Perseguiam um homem nu, corpulento, musculoso, barba cerrada, parecido a um atleta já não em sua primeira mocidade e de feições de dureza metálica. Esse homem corria apavorado, gritando: "Socorro!" Paulo sentiu o impulso de se precipitar entre a deusa e o homem, mas de improviso foi envolvido pelo turbilhão de ninfas, graças e faunos. Mesmo assim, viu o homem perseguido cair na relva de um bosque. Então a planície se encheu de deuses e deusas. Viu a altiva Minerva de colo saliente arrastando seus véus de ouro e com a sabedoria pintada no semblante.
caminhava com um ar altivo e de passagem roçou a nua Afrodite, rodeada de pequeninos cupidos. Cercado de seus filhos, Zeus, em um trono, empunhava um raio. Para onde quer que olhasse, Paulo viu deuses como se todos os habitantes do Olimpo tivessem convergido para ali, por causa daquele homem perseguido. Viu Apolo trajado de vermelho flamante, Vulcano, Hermes e as outras divindades da Acaia, e entre eles os do mundo subterrâneo, Plutão com seus demônios atormentadores. Todos ali estavam por causa daquele homem que continuava gritando: "Socorro!" Então Paulo compreendeu. O homem era o mundo pagão implorando o socorro do Messias, e ele, Paulo, devia ir salvá-lo. Com esta súbita compreensão, sentiu novas energias e, a gritar "Em nome de Deus", partiu numa corrida veloz. Os demônios e espíritos se enfureceram e, de dentes à mostra e chifres baixos, investiram contra ele. As sereias gritavam nos cimos dos rochedos e seu alarido repercutia de quebrada em quebrada. A esse alarme, a hoste dos deuses avançou contra ele. Zeus arremessou-lhe o raio, cujo estampido pareceu fender o mundo. Brotou fogo da terra e um caos de chamas, fumaça e faíscas encheu o ar, como se todo o fogo do mundo subterrâneo se misturasse com as estilhas de estrelas caídas do céu. Hélios surgiu ao alto com seu carro e cavalos de flamas, mas Paulo, com o nome de Deus na boca, rompia avante, desembaraçando-se de seus agressores e avizinhando-se cada vez mais do homem perseguido. Ao vê-lo, este gritou: "Socorre-me! Venha a Macedônia salvar-me!" Quando já estava quase rente do homem, os deuses, num último e desesperado esforço para separá-los, ergueram entre os dois uma muralha ígnea feita de corpos ardentes de ninfas e demônios. Da muralha saíam mãos que agarravam as roupas de Paulo e rajadas que lhe sopravam o rosto para obrigá-lo a voltar. Mas Paulo, invocando o nome de Deus, atravessou a muralha de fogo e tomou o homem pela mão, dizendo: "Em nome de Deus, vem comigo." E voou com ele sobre a planície encantada. Os deuses e a sua legião de demônios voaram atrás e os perseguidores eram tantos que pareciam uma nuvem de gafanhotos. Sem largar a mão do homem, Paulo remontou a grande altura e, vendo a estrela da manhã, compreendeu que a noite de terror havia findado. De longe, ainda lhe vinham uivos e lamentos, o vasto clamor de desespero das legiões de demônios vencidos. No dia seguinte, ao despertar, Paulo fez suas abluções e recitou o Shema matinal. E a primeira pessoa que viu naquele dia dirigir-se a ele foi o homem de seu sonho, corpulento e musculoso como um atleta, feições de bronze e límpidos olhos frios, onde brilhava a autoconfiança do gentio. Já não estava em sua primeira mocidade e a barba feita lhe dava o aspecto de um filósofo. "Chamam-me Lucas", disse ele, inclinando-se diante de Paulo. "Sou um dos gentios que te ouviram pregar em Antioquia. Não aceitei a religião do Messias enquanto não estudei os livros sagrados dos judeus. Agora sei que as palavras dos profetas se cumpriram. Desde Antioquia tenho vindo em sua procura. Leva-me contigo em tua missão, que te poderei ser útil nos lugares onde fores pregar. Conheço bem a língua grega e os costumes romanos, tenho prática de viagens de mar e conheço as estradas de muitas terras. Sou médico e sei muitas receitas para feridas, pústulas e contusões, e é mais do que certo que, na senda que escolheste, terás necessidade dos meus serviços." Olhando fixo os olhos de frio aço do gentil, Paulo perguntou: "Como sabes o caminho que escolhi? Não vês que o povo da Macedônia precisa de ti?" E num gesto voltado para o mar, Lucas indicava as invisíveis praias da Macedônia. Deste modo, quando partiram de Troade em um navio, levavam como companheiro o incircunciso Lucas. O roteiro marítimo levou-os a Samotrácia,
daí a Neápolis e a Filipos, a cidade principal da Macedônia, que era colônia romana. Do porto de Neápolis a Filipos, a estrada atravessava ricos campos, vinhedos e olivais. Salgueiros de ramos pensos margeavam a estrada, que era assinalada com marcos militares. Filipos era uma grande cidade reluzente de limpeza, com ruas estreitas, calçadas de mármore. Tudo o que primeiro viram era romano. As casas, o povo, a linguagem. Fazia gosto ver os transeuntes altos, corpulentos e envoltos em mantos, oficiais romanos, soldados romanos, autoridades romanas e mercadores romanos. O tipo asiático, de feições miúdas, encontrava-se entre os escravos, artífices e pequenos mercadores que constituíam, com os habitantes gregos, o elemento pobre da cidade. As romanas eram altas e graciosas como ciprestes. Nova onda de entusiasmo estimulou o apóstolo. Era a primeira vez que se encontrava com os gregos romanos, mas não passava de um encontro. Conseguiria trazê-los para a sua fé? Foi em vão que os mensageiros perguntaram pela sinagoga judaica, que era o lugar a que Paulo primeiro se dirigia sempre que chegava a alguma cidade. Em Filipos não existia sinagoga nem outra casa de orações do Deus de Israel. A cidade se achava repleta de templos dos deuses gregos e nenhuma sinagoga tinha. Era como se estivesse fechada com 7 selos para os mensageiros. Baldadamente, Lucas e Timóteo procuraram fazer que as pessoas com quem travavam conhecimento se interessassem pelo Messias. Para os gregos e romanos a quem se dirigiam era como se lhes falassem numa língua estranha. Em tais condições, que podiam fazer? As sinagogas dos judeus eram o único ouvido aberto para a mensagem do Messias. Sem ela, não poderiam comunicá-la ao resto da cidade. Entretanto, não podia deixar de haver judeus em Filipos. Os mensageiros esperaram até o sábado, pois o sábado era a pedra de toque para se reconhecerem os judeus. Se os houvesse na cidade, os mensageiros de certo veriam no sábado alguma oficina fechada, alguma banca abandonada no mercado e alguma chaminé sem expelir fumaça. E os que pertenciam à família de Israel deviam reunir-se em algum lugar para entoar cânticos e louvores a Deus, para recitarem os salmos de Davi. E nesse culto ao Deus vivo e único se sentiriam unidos aos judeus de todos os lugares do mundo. E foi o que sucedeu. Lucas, que conhecia a cidade, encontrou o indício que procuravam. Lídia, a rica fabricante de tecidos de púrpura, cuja loja regurgitava de fregueses nos outros dias da semana, homens com amplas togas e mulheres de nobres mantos que iam examinar e comprar seus tecidos, não estava no sábado a fazer os seus negócios. Viram-lhe a loja fechada. E não só a loja, como também suas fábricas com as cubas e os teares. Tudo estava fechado. Seus escravos, os que procuravam animais marinhos para lhes extraírem as cores, os destiladores de sucos vegetais, os escravos tecelões e os que trabalhavam na loja, todos estavam de folga. Pois não é só o amo judeu que repousa no sábado, mas também seus servidores, escravos e animais de carga. Não tardou que os mensageiros notassem que os donos de outras lojas guardavam em honra ao Deus de Israel o 7º dia, com seus escravos e outros empregados. Paulo e os companheiros acompanharam algumas daquelas pessoas, na maioria mulheres, e desse modo chegaram a um verde prado sombreado de salgueiros à beira de um rio, nos arredores da cidade. Em certo ponto de uma das margens, num bosque de bétulas alvacentas, achava-se um grupo de mulheres com véus nas cabeças separadas de outro grupo de homens. E como judeus nas margens do rio da Babilônia, penduraram as harpas nos salgueiros, dizendo: quem poderá entoar os cânticos de Sião em terra estranha? Aqueles homens e mulheres se conservavam sentados em silêncio a evocar Jerusalém e o templo.
As mulheres não tinham instrução, nem era muita a dos homens. Decorrido algum tempo, um deles recitou o versículo de um salmo em grego e todos repetiram 3 vezes esse fragmento de prece. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E as mulheres, como um eco, recitaram: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Do primeiro relance, notaram que nem todos aqueles homens e mulheres eram da raça judaica. Também em Filipos, os gentios sentiram a atração da vida pura da família judaica, da santificação do sábado e, mais que tudo, do Deus dos judeus. Por isso iam ficar com os seus amigos israelitas à margem do rio, cujas águas simbolizavam para eles a pureza da fé. Em torno, toda a terra se achava profanada. Debaixo de cada árvore erguia-se o altar de um ídolo. E se escolheram aquela margem, era por estar sem essa mácula. Ali brotava da terra uma fonte de água quente. Foi o lugar que acharam mais adequado para a adoração do Eterno. Não tinham os rolos da lei, nem liam a lei aos sábados. Também não havia entre eles chefes, cantores ou bedéis, e sim 2 ou 3 judeus piedosos que 1 ou 2 vezes fizeram a peregrinação a Jerusalém. Coletavam os tributos de seus companheiros judeus para o templo e os enviavam para Salônica, onde existia uma grande comunidade judaica com um chefe cuja autoridade se estendia a Filipos. Embora tivessem nomes gregos, os piedosos judeus filipenses eram de aparência perfeitamente israelita. Falavam aos outros sobre o templo, o sumo sacerdote, a lei de Moisés, os profetas e sobre a promessa de Deus ao povo judaico de mandar-lhe um Messias para reunir os judeus dos 4 cantos do mundo e juntamente os gentios e conduzi-los ao Monte Sião. Naquele sábado houve grande alvoroço. Os homens e as mulheres que ali estavam tão longe da terra de Israel ficaram surpresos à chegada dos mensageiros da cidade santa, enviados pelos sábios, pelos anciãos, pelos santos rabis, e boquiabertos ouviam as novas extraordinárias que os mensageiros lhes diziam. O primeiro a falar assemelhava-se a um rabi pela cabeça calva, pela barba repartida e olhar inflamado. Falava-lhes com grandes gestos de seus braços magros e as palavras que proferiam eram tão inflamadas como seus olhares. Já veio o Messias anunciado pelos profetas e prometido por Deus a nossos pais. Embora filho do céu e mais excelso que os anjos, veio até nós na forma de um homem de carne e ensinou-nos que devemos amar-nos uns aos outros e perdoar nossas mútuas ofensas para sermos dignos da congregação de Deus e do Messias. Esse Messias tomou sobre si, por livre vontade, os pecados da humanidade para resgatá-los com seu sangue. Conforme as predições dos profetas, entregou seu corpo aos algozes e morreu como um escravo para todos os homens serem livres e o mundo se libertar do pecado. Os que nele creem têm os seus pecados perdoados e se emancipam do jugo da lei, tanto os judeus como os gregos, que pela sua fé se exaltaram e tornaram-se filhos de Abraão, purificados de culpa e unidos ao Deus de Israel. E assim se cumpriu o testemunho das Santas Escrituras, dos livros dos profetas e dos cânticos do rei Davi. O jovem Timóteo também falou com entusiasmo juvenil, abundando em citações dos profetas. Mas naquele dia foi Silas quem causou maior sensação ao tomar as cartas que trazia, escritas pelas mãos dos santos de Jerusalém, e ler a promessa de que todos os gentios que aceitassem o Messias ficariam dispensados da disciplina da lei mosaica. Assombrados por aquelas formidáveis e inesperadas notícias, os congregantes puseram-se de pé. Era como se aquela mensagem lhes tivesse baixado do alto num clangor de trombetas celestiais. Mas os primeiros a aceitá-las foram as gentias e alguns de seus maridos.
porque sem a pesada carga da lei judaica teriam quinhão igual no Messias de Israel. Seus corpos seriam purificados dos pecados que em sua ignorância cometeram, e suas almas se uniriam à puríssima divindade de Israel. Agora estavam tranquilos, sem receio do dia do juízo, e sua parte nos privilégios concedidos por Deus aos patriarcas eleitos do povo de Israel, dos quais seus amigos judeus tanto falavam, seria igual à dos próprios judeus. A primeira a adotar a nova fé pregada pelos mensageiros foi Lídia, a rica viúva fabricante de tecidos de púrpura e natural da cidade de Tiatira. Não era uma judia, e sim uma pagã judaizante. Na manhã seguinte foram batizados em nome de Yeshua, ela e seus escravos, empregados, subalternos, gerentes e os membros mais chegados de sua família. Impôs, entretanto, uma condição, a de irem os mensageiros ficar em sua casa. Com isto, não só lhes dava uma honra, como também satisfazia seu desejo de provar que, tendo sido admitida na fé do Messias, tornara-se igual aos outros judeus, de modo que ninguém poderia considerar sua casa indigna pelo fato de não ter o sangue israelita. Em verdade, já era tempo de encontrarem os mensageiros um abrigo conveniente. Em todos os lugares onde ia, Paulo, que de boa vontade coletava dinheiro para os santos e pobres de Jerusalém, ganhava a subsistência com o trabalho de suas mãos. Mas nos últimos anos de suas viagens não se demorava bastante num lugar para exercer sua profissão. Aliás, naquela última jornada, ele não seguia à risca seu princípio, pois aceitara pequeno auxílio das bondosas mulheres de Listra, a mãe e a avó de Timóteo. Os mensageiros chegaram a Filipos com a sacola quase vazia de provisões. Ficaram numa hospedaria por não terem encontrado alguma casa de judeu. Assim, o insistente convite de Lídia veio em ótima ocasião. Mas nele, Paulo via mais do que uma solução dos problemas vulgares da carne. O convite simbolizava uma porta aberta, o auditório que, a princípio, procuravam em vão naquela cidade e ao qual Deus, quando lhe aprouve, os conduziu. Lídia, a viúva, na sua qualidade de mulher de negócios, não deixaria de perceber desde logo a precária situação material em que os mensageiros se encontravam. Diretora de uma grande empresa, superintendendo tanto a fabricação como a venda das púrpuras, encarou o trabalho dos apóstolos pelo seu lado prático e por isso compreendeu que estariam precisando de auxílio. Fez com tanta singeleza aquele oferecimento, dizendo responsabilizar-se pelas necessidades materiais da missão, que Paulo, profundamente comovido, se afastou de seu princípio de não aceitar auxílio das congregações. Aceitaria de Lídia o que fosse necessário para exercer o seu apostolado. Paulo nunca fizera, nem mesmo quando jovem, elevado juízo das mulheres, e pior era seu conceito quando se envolviam em negócios públicos. Mais de uma vez dissera aos crentes em seus sermões que as mulheres deviam ser humildes e submissas aos maridos, os quais, pela sua parte, assumiriam a responsabilidade das coisas públicas. Mas no caso de Lídia havia uma exceção. Tendo também espírito prático, Paulo não deixaria de compreender que em muitos casos as mulheres eram mais sagazes, mais realistas e dignas de confiança do que os maridos. Sempre que se lhe deparavam exceções, ele não se deixava iludir pelas suas ideias preconcebidas. Houve mulheres que, pela dedicação e tino, contribuíram grandemente para o triunfo de sua missão. Não as repelia nem desencorajava, e, não obstante, via que, apesar de sua atitude geral em relação às mulheres, elas eram sempre as primeiras a adotar-lhe as ideias. Não podia deixar de notar sua influência visível sobre elas.
e que seu ardor militante e sua cega dedicação à causa que pregava constituíam outras tantas chaves para os seus corações. E mais de uma vez a suave mão de uma mulher aplicara óleos medicinais em seu corpo enfermo ou ferido, e suas palavras o confortaram em ocasiões de grande tribulação. Em breve, com o auxílio industrial e comercial de Lídia, surgiu na margem do riacho, fora das portas da cidade, uma pequena sinagoga onde judeus e gentios piedosos concorriam para fazer suas orações. E Paulo e os outros mensageiros lá pregavam o advento do Messias, conquistando muitas almas entre judeus e gregos. Ora, sucedeu que um dia, quando Paulo e seus companheiros se dirigiam à sinagoga onde iam pregar, correu atrás deles uma moça semidemente, possessa de um espírito mau. Conduziam-na amarrada na ponta de uma corda como se fosse uma macaca. Naquele dia, à passagem de Paulo, ela ouviu algumas de suas palavras, e daí a pouco soltou-se dos que a agarravam e correu atrás deles, gritando: "Estes homens são servos do Altíssimo e ensinam o caminho da salvação." Era comum encontrar-se em um mercado de escravos alguma escrava possuída por um demônio, isto é, que se havia convencido de que um demônio a possuía. Em certas ocasiões caía em convulsões e proferia palavras desconexas que os circunstantes consideravam anúncios proféticos. Nos mercados vendiam-se escravos para todos os mistérios, desde os mais penosos trabalhos manuais até as mais elevadas espécies de trabalhos intelectuais. Os gregos forneciam aos mercados mulheres destinadas a ser concubinas, meninos exercitados na satisfação de desejos antinaturais, músicos, filósofos, professores e adestradores de moços e hábeis copistas de manuscritos. A Síria, a Caldeia e outras regiões asiáticas exportavam astrólogos, curandeiros, encantadores de serpentes e todas as qualidades de feiticeiros. Ocasionalmente aparecia algum escravo considerado profeta, e logo que descobriam que ele sofria de epilepsia e falava coisas desconexas em seus acessos, exercitavam-no na arte de profetizar. Um escravo dessa natureza era vendido por alto preço. O dono o amarrava numa corda e às vezes o levava a visitar os doentes, especialmente os que sofriam de desequilíbrio mental, e outras a exibir as suas habilidades aos ricos que acreditavam em adivinhos. Certos momentos o escravo enfermo o urrava como fera e em outros assumia a atitude de um profeta. De alguns afirmavam que pela sua boca falava um Deus que lhe entrara no corpo. O preço desses profetas era tal que raramente uma só pessoa poderia dar-se o luxo de possuí-los. Em vista disso, associavam-se para comprar os infelizes que em seguida exploravam como um negócio lícito. Havia naquela ocasião em Filipos uma célebre escrava moça que levavam de um a outro cliente para predizer o futuro. Sabia-se que seus donos obtinham grandes proventos na exploração daquela propriedade humana. Por acaso, ela era de origem judaica, já ouvira falar no Messias que os judeus esperavam, e tinha conhecimento do Deus vivo e único em que eles acreditavam. Por isso, quando, ao passar naquele dia por Paulo, apreendera fragmentos das frases que ele dizia, despertaram-se-lhe no espírito recordações da infância, de seus antigos vínculos com o Deus de Israel e seu Messias, vínculos brutalmente rompidos por seus exploradores. E voltando-se, ela começara a gritar: "Estes homens são servos do Altíssimo." Os donos a levaram dali, mas o incidente repetiu-se várias vezes. Sempre que ao longe ela avistava o apóstolo e seus companheiros, debatia-se contra a corda que a prendia e, excitada, de olhos injetados, a boca a espumar, gritava: "Vede, lá vão eles, aqueles homens conhecem o caminho da bem-aventurança." Estes incidentes aborreciam os mensageiros.
Reunindo-se em torno da louca, os transeuntes os olhavam com curiosidade e os gritos dela sobre o Messias e outras coisas sagradas faziam a mensagem do apóstolo correr o perigo de tornar-se uma coisa vulgar ou ridícula. Depois de sucedidos vários encontros como aqueles, correu a notícia de que os mensageiros também estavam mais ou menos possessos do demônio. Durante algum tempo, Paulo não deu atenção à moça, mas afinal compreendeu que aquilo devia ter um termo. E um dia, quando começaram os gritos, aproximou-se dela. A moça ficou silenciosa. Então, bem perto, Paulo fixou-lhe seu único olho vidente e, após ter ficado algum tempo a contemplá-la, dirigiu-se ao demônio que a possuía. Em nome de Yeshua, o Messias, ordeno-te que te retires. O Messias? Ela sabia quem era. O Messias, filho de Davi, o justo e salvador. E era em seu nome que exorcizavam o demônio que tinha no corpo. Os espectadores da cena viam, pelas mutações da expressão fisionômica da moça, a luta que se travava dentro dela. Como que viam o demônio agarrado com unhas e dentes nas suas entranhas e, depois de ouvida aquela ordem, aferrando-se cada vez mais com força à carne e aos nervos da jovem para resistir ao poder que o queria expulsar. Não era a moça, e sim o demônio de seu corpo que dava aqueles gritos sobre-humanos. Um misto de gemidos, repolgos e urros, repassados de uma nota desesperada de súplica. Era como se o corpo da infeliz moça se houvesse tornado o campo da batalha entre o oráculo de Apolo, que seus captores criaram pela sugestão, e o Espírito Santo invocado pelo homem que a fixava pertinazmente. Em seguida, como se um cutelo lhe houvesse aberto o corpo, ela, num último e desesperado grito, caiu por terra, expelindo o demônio. Seus guardas a levantaram úmida ainda do suor de sua provação, mas o olhar que agora lhes dirigia era diferente. Parecia perguntar: onde me encontro? Que estou a fazer aqui? Disseram-lhe que a conduziam para profetizar junto aos enfermos. Mas como podia profetizar se o espírito imundo a abandonara e achava-se purificada e santa? Os guardas ameaçaram-na e bateram-lhe com a corda. Vem profetizar! Bradavam. Mas como o poderia fazer se Apolo a havia deixado, se o demônio se retirara? Levaram-na daquele lugar, mas os donos compreenderam que algo sucedera de mal à preciosa escrava que lhes custara tão caro. Os judeus atrapalharam o seu negócio. Empregaram sua magia para aniquilar a magia dela. A escrava era agora um vaso quebrado, um instrumento despedaçado. No dia seguinte, reuniu-se uma multidão diante da loja de Lídia na praça do mercado de Filipos. Os judeus haviam matado o espírito da escrava que profetizava, diziam, e os mesmos judeus estavam a pregar novos deuses, novos costumes, novos modos de viver. Traziam a discórdia à cidade. E, invadindo a loja, agarraram os dois principais mensageiros, os chefes do grupo culpado. Um gigantesco romano prendeu as mãos de Paulo e o levou para fora. Por sua vez, um grego conduziu do mesmo modo Silas, e acompanhados pela multidão que rugia em coro, os judeus trazem a discórdia à cidade. Os dois conduziram os mensageiros à ala do conselho dos anciãos. Aqui estão os homens que vieram perturbar a paz deste lugar, pregando deuses e costumes odiosos para nós, os romanos. Não houve investigação. Ninguém tratou de inquirir o que era que os judeus pregavam. Bastavam as palavras judeus e perturbar a paz. Derrubando os mensageiros no chão, tiraram-lhes as roupas. Primeiro tomaram a Paulo com o corpo nu, emagrecido por muitos anos de jejuns e privações, e o ataram de cordas a uma das colunas de mármore do edifício. Em seguida amarraram Silas na coluna vizinha. E dois litores, vestidos unicamente de tangas,
saíram do interior do edifício com gigantescos azorragues de correia com bolas de chumbo e embebidos em vinagre. Dado o sinal, começaram a açoitá-los. Silvando no ar, os azorragues caíam nos ombros, nas costas, nas nucas e nas faces dos mensageiros. Filetes de sangue misturados com suor escorriam-lhes sobre as carnes laceradas. Bastava dizerem esta única frase: "Somos cidadãos romanos", para os algozes ficarem aterrados, mas não a proferiram. Porventura foram a Filipos pregar o evangelho do Messias sob a égide de sua cidadania romana? Sua égide era Deus. Era só esta a sua proteção ao levarem a boa nova aos confins do mundo. Receberam em silêncio os açoites, regozijando-se no íntimo por aquele privilégio de sofrerem por amor do Messias. Quão suaves, ó Senhor, são os sofrimentos, porque nos fazes passar pela santificação de teu nome. Os gentios, gregos e romanos deliciavam-se ao verem açoitar os judeus e com gracejos obscenos apontavam o sinal do pacto de Abraão na carne deles. De seus lábios não saía um queixume, um murmúrio de revolta. Afinal, os desamarraram e 2 oficiais foram encarregados de conservá-los presos, respondendo por eles com as vidas. Arrastando Paulo e Silas pelos corredores do edifício, eles os atiraram em uma prisão, onde lhes prenderam as pernas num cepo, de tal modo que não podiam ficar de pé nem deitados. Tinham a impressão de não possuírem pernas, parecia que estas faziam parte do cepo em que os prenderam. Os carcereiros trancaram a porta e saíram. Em seguida, que seria aquilo? Do cárcere sombrio saíam uns sons estranhos. Eram cânticos de louvor e gratidão ao Senhor pelo sofrimento que padeciam em nome do Messias. E no seu êxtase indescritível era como se o firmamento se tivesse aberto a seus olhos e estivessem a contemplar o 7º céu. Sentiam-se envoltos num grande clarão. Sim, estavam presos ao cepo, não se podiam mover. Todavia, era como se pairassem nas alturas. E os supliciados cantavam. Sim, embora eu caminhe no meio da sombra da morte, não receio nenhum mal, pois tu, Senhor, estás comigo. Os presos dos outros cubículos ouviam esses cânticos num misto de espanto e terror. Sabiam que os litores haviam açoitado e amarrado no cepo os judeus e assombrava-os ouvir aquelas palavras de louvor e gratidão. Mais do que os presos e os guardas, admirava-se o chefe dos carcereiros. Era impossível tais homens serem amotinadores do povo e muito menos delinquentes. A paciência com que se deixaram açoitar, seu silêncio em vez dos lamentos habituais e agora aqueles cânticos repassados de pura e sincera alegria, seriam, em verdade, servos do único Deus vivo, como a profetisa dissera? Também ele já ouvira falar no Salvador que descera do céu e fora supliciado, no Salvador que aqueles homens pregavam. Já tivera notícias do Filho de Deus que, sem demora, viria nas nuvens do céu para julgar a todos os homens de acordo com as suas ações, todos, sem exceção. E era a certeza de seu advento que fazia aqueles presos cantar com tão pura alegria. E se assim fosse, ai do seu carcereiro que contribuía para fazê-los sofrer. Para levar seu medo ao cúmulo, grande estrondo soou nos fundamentos da prisão. Ao mesmo tempo, um relâmpago a iluminou e uma rajada zuniu em seus corredores sombrios. Em toda parte soavam gritos de pavor. Os deuses se achavam em cólera por haverem açoitado os mensageiros. Zeus mostrava-se irado. Retumbos de trovões e relâmpagos sucediam-se de perto. Romperam-se as grades do cárcere. Seguiu-se uma grande escuridão e no meio dela pânico e tumulto. As portas da prisão se escancararam. O carcereiro-chefe não se moveu do lugar.
aterrava-o a cólera dos deuses, ou de um deus que ele não sabia qual fosse. Não lhe importava que os presos fugissem. Que valor tinha a vida para ele? Já não estava condenado? Assim pensando, desembainhou a espada. Vendo um brilho de aço nas trevas, Paulo, que fora o único que não perdera a cabeça no meio da tempestade e que observara a luta no coração do carcereiro, exclamou: "Para! Não te mates! Estamos todos aqui!" O carcereiro atirou a espada para um lado e, caindo nos pés dos mensageiros, murmurou: "Ó senhores, que deverei fazer para salvar-me?" Daí a poucos instantes os mensageiros eram tirados do cepo e o carcereiro lhes dava pessoalmente seus cuidados, lavando-lhes os ferimentos. A tremer ofereceu-lhes pão e vinho e ao mesmo tempo repetia: "Salvai-me, dizei-me o que devo fazer." E o chefe dos carcereiros da prisão de Filipos foi recebido na fé do Messias. Além dele, outras pessoas se arrependeram do mal que praticaram. Os anciãos de Filipos, que, sem investigações, sem base para um simulacro de julgamento, condenaram os mensageiros à pena de açoites e os fizeram encarcerar. Ao saberem dos acontecimentos daquela noite, mandaram o carcereiro pôr os presos em liberdade. Então, só depois de o nome de Deus ter sido santificado e de terem sido salvos sem a proteção de Roma, foi que os mensageiros revelaram quem eram. Fomos açoitados sem julgamento e em público, apesar de sermos cidadãos romanos, declarou Paulo aos anciãos. Consternados por terem mandado açoitar cidadãos romanos, foram todos pedir perdão a Paulo e a Silas e, ao mesmo tempo, suplicaram que se retirassem da cidade. Paulo resolveu partir não por causa desse pedido, mas porque sua missão necessitava deles em outros lugares. Do edifício do conselho, Paulo e Silas apressaram-se a ir para a casa de Lídia, onde se despediram dela e dos fiéis presentes. E deixando em Filipos a Lucas, que falava bem a língua dos romanos para robustecer os alicerces que haviam lançado, seguiram para Anfípolis, no caminho de Salônica, onde havia uma comunidade e uma sinagoga judaicas. Chegando a Salônica, Paulo procurou o serviço da sua profissão. Sentia-se ansioso para voltar à prática de seu antigo princípio de não ser pesado a ninguém. E ao mesmo tempo que assim procedia, pregava com suas mãos o evangelho do trabalho. A missão de pregar o Messias não era coisa com que se pudesse ganhar o pão cotidiano. E assim, em toda a primeira semana que passou em Salônica, Paulo trabalhou num tear e no sábado se dirigiu à sinagoga. Procurara em Salônica um judeu chamado Jasão, que lhe fora recomendado em Filipos, e na casa dele encontrou hospitalidade e conseguiu sua primeira conversão naquele lugar. Em 3 sábados consecutivos, pregou na sinagoga, citando, como sempre fazia, palavras dos profetas e outras santas escrituras para provar que o Messias precisava sofrer e morrer para depois ressuscitar dos mortos. Alguns judeus se convenceram e muitas devotas gentias, pois também havia entre os fiéis mulheres israelitas e gregas. Paulo fundou uma congregação em Salônica, mas aí, mais rapidamente do que nos outros lugares, despertou a cólera dos judeus que não quiseram crer. Fosse qual fosse a razão, desagradaram-lhes mais do que a qualquer outros seus sermões sobre um Messias que já viera ao mundo e fora morto. Achavam isto contrário a tudo que fora santificado pela tradição e pelos mártires de numerosos séculos. Paulo não sabia discutir com os que o contradiziam, nem usava frases brandas e palavras doces. Dizia o que tinha a dizer de um modo incisivo, como se brandisse um cutelo. Sem demora, correu a notícia de que aqueles homens já tinham sido alvo da cólera de muitas outras comunidades judaicas.
por gerarem discórdias e tumultos onde apareciam, e de que fora na intenção de os provocar que se dirigiram a Salônica. Esta cidade era muito comercial e em seu porto trabalhavam homens de pouca instrução. Assim como os de Alexandria, os judeus de Salônica trabalhavam no porto. Alguns eram carregadores, fazendo este serviço juntamente com os escravos. Outros, marinheiros, construtores de navios e exportadores. Pertenciam à espécie de gente que se amotina com facilidade. Os perseguidores dos mensageiros foram às docas assolar os judeus, dizendo que Paulo os estava afastando do Messias que sempre aguardaram, proclamando como tal, em lugar dele, um indivíduo de nome Yeshua que havia morrido na cruz. Os mensageiros refugiaram-se na casa de Jasão e convocaram para nela se reunirem todos os que adotaram a crença do Messias, e Paulo e Silas, que lhes ensinavam os mandamentos da nova religião. Todavia, decorrido algum tempo, tendo notícia do perigo que corria o apóstolo em Salônica, que mantinha comércio ativo em Filipos, Lídia mandou espontaneamente alguns de seus subalternos para auxiliarem os mensageiros. Paulo ficou muito comovido por essa bondade. Jamais se esqueceu deste auxílio que Lídia lhe prestara na hora da necessidade. A hostilidade contra os mensageiros continuou a aumentar, até que certo dia uma turba de trabalhadores e carregadores das docas invadiu a casa de Jasão para se apoderar dos perturbadores da paz da sua cidade. Mas a nova irmandade fundada por Paulo se conservava vigilante. Por isso, havia feito os mensageiros saírem ocultamente da casa antes que a multidão chegasse. Jasão e as outras pessoas que se encontravam na sua casa foram conduzidos à presença dos magistrados, e só quando aquele afirmou que os mensageiros já haviam partido, foi que lhes restituíram a liberdade. O dom particular que tinha Paulo de conquistar partidários entre os que lhe eram contrários, transformando-os em fiéis companheiros prontos para sacrificar-lhe, se necessário até as vidas, foi-lhe de grande proveito em Salônica. Um sábado, ao pregar na sinagoga, notou entre os presentes um judeu miúdo de corpo, que o ouvia com grande atenção e com os olhos brilhando de entusiasmo. Paulo reparou naquele homem e, procurando-o mais tarde, o atraiu para si. Aquele judeu chamava-se Aristarco, mas grego era somente o seu nome, pois tinha o coração cheio da esperança de Israel. E, convertido pelas palavras de Paulo, se pôs incontinente ao serviço do Messias. Mais tarde acompanhou Paulo na mais perigosa de suas viagens e esteve preso juntamente com ele. Tornou-se um seu verdadeiro servo. Fora esse Aristarco que levara a notícia da aproximação da turba hostil, facilitando ao apóstolo a fuga da casa de Jasão e fazendo-o tomar a estrada de Bereia. Nesta cidade, inversamente, os mensageiros encontraram ouvidos e corações acolhedores para as novas do Messias. Em Bereia também se dirigiram primeiro aos judeus, indo à sinagoga e nela pregando de acordo com o seu costume. Mas os judeus bereenses não se contentaram com a pregação dos sábados. Todas as noites se reuniam em torno de Paulo, depois de recitarem a Shemá, para a leitura das Escrituras Sagradas, e rodeado pelos anciãos da sinagoga, Paulo mostrava-lhes os trechos em que os profetas e o rei Davi predisseram a vinda do Messias. Assim edificados, os judeus de Bereia resolveram fundar uma congregação de crentes, atraindo para ela os gentios religiosos dos dois sexos que frequentavam a sinagoga. Mas Paulo não se sentia satisfeito em Bereia. Seu coração o impelia a voltar a Salônica, onde deixara uma plantazinha tenra necessitada de seus cuidados.
Os habitantes de Bereia não se conformavam com a ideia de Paulo os abandonar. Nesses entrementes, chegando aos ouvidos de seus adversários de Salônica que Paulo estava em Bereia, conquistando muitas almas para a fé do Messias, alguns fanáticos, convencidos de que serviam a Deus, partiram para Bereia a fim de instigar a cidade contra os mensageiros. A animosidade dos fanáticos era, porém, mais contra Paulo do que contra seus companheiros de missão por causa da aspereza com que os incentivara. Em vista disso, a congregação de Bereia resolveu fazer Paulo partir para beira-mar, ficando naquela cidade Silas e Timóteo, para completar a obra iniciada por Paulo na Macedônia. E, acompanhado por alguns dos crentes de Bereia, Paulo seguiu para Atenas, onde aguardaria a chegada daqueles seus 2 companheiros.